Olá, olá! Nosso encontro semanal, segunda-feira, 16 horas, para falar aqui de terapia cognitivo-comportamental, terapia do esquema. Esse é nosso encontro de hoje. Até na semana passada, né, a gente estava fazendo a live no YouTube, no Instagram ao mesmo tempo, mas aí estava dando problema no som, eu descobri que o problema era no meu computador e por isso eu resolvi que até ajustar tudo, não vou ficar passando aperto não, vou fazer a live só aqui no Instagram mesmo. Para quem viu o anúncio da aula, teve a oportunidade de mandar perguntas. Para quem está chegando aqui, vai vir ao vivo também, né? Vai ter oportunidade de mandar perguntas sobre esse tema de hoje, que é tão importante. É aquele assunto que eu queria ter conhecido antes de ser mãe. Ei, Cíntia, boa tarde. Quando a gente fala em terapia do esquema, a gente fala do que a gente tem de mais íntimo, do que a gente tem de principal são as nossas emoções. E se a gente soubesse, né, quem é terapeuta do esquema sabe, o quanto essas necessidades precisam ser atendidas quando a gente é criança, a gente ia ser obrigatório um curso para pais e mães antes de serem pais e mães. Eu garanto que a gente teria filhos muito mais saudáveis, pessoas muito mais saudáveis aí no mundo. Olá para quem está chegando aí, que bom ter vocês aqui. Para quem não pode estar aqui ao vivo, essa aula vai ficar salva aqui no Instagram e eu vou encaminhar ela lá para o YouTube também, até domingo, tá bom? Domingo sai do ar, então aproveitem. É uma aula que é para psicólogos e estudantes de psicologia, mas todo mundo deveria saber. Todo mundo devia conhecer as nossas principais necessidades emocionais. Eu digo que pais e mães principalmente, porque eles têm, né? Eles não, nós, que eu também sou mãe, temos a nossa vida nas nossas mãos e também temos a responsabilidade da vida das nossas crianças nas nossas mãos. É por isso que é importante a gente conhecer tudo sobre esse assunto e saber o melhor jeito de criar os filhos, de educar. Conhecer as necessidades emocionais vale muito mais do que você oferecer as condições financeiras, as condições sociais, né? Vale muito mais do que você dar tudo, que é assim que as pessoas comentam, né? Ei, Rubens, boa tarde. Ei, Andressa. Ah, que maravilhosa, Andressa. Gente, psicóloga fantástica, viu? Andressa, sensacional. Aí, Rubens, o YouTube não teve muito jeito mesmo. Resolvi ficar só aqui no Instagram, viu? Até consertar por lá, mas eu acho que é um problema na placa de áudio do computador. Então vai ter que ir para manutenção mesmo e ver como é que vai fazer. Tentei lá microfone, coisas externas, mas nada funcionou muito bem. Bom, vocês sabem que eu gosto de ir direto ao ponto, né? Então, gosto de começar as coisas também pontualmente, porque em respeito a quem já está aqui, eu sei que todo mundo tem compromissos aí, fico muito feliz que vocês tenham tirado um tempinho para escutar o que eu tenho a dizer aqui hoje sobre terapia do esquema. E eu já quero dizer, né, quem tiver dúvidas pode ir me mandando aqui o que eu souber responder, o que eu souber ajudar vocês, estou aqui para isso, tá bom? Então vamos parar e pensar, eu quero que agora cada um pense em si aí, até quem é psicólogo. Se você vive... Ei, Ana, boa tarde. Se você já viveu uma sensação de viver relacionamentos sempre parecidos. Eu sempre me envolvo emocionalmente com pessoas que são frias, eu sempre me envolvo com pessoas abusivas, eu tenho uma tendência a me sacrificar pelo outro. Isso já passou pela sua cabeça? Você já teve essa sensação? Ou talvez você tenha a sensação de que lá no fundo, sempre os seus defeitos é que vão prevalecer? Sempre você faz alguma coisa, você se esforça, mas no fundo, no final das contas, sempre o que você tem de pior, o que você tem de ruim
é o que fala mais alto, e que se as pessoas realmente conhecessem quem você é, elas não iriam te amar, ou elas não iriam te aceitar? Já passou isso por você? Já teve essa sensação? Ou talvez que você sempre coloca as necessidades dos outros em primeiro lugar, não só no relacionamento afetivo, mas relacionamento familiar, amigos. Você não sabe nem como dizer não para outras pessoas? Isso passa aí pela sua cabeça? Ou você sente que alguma coisa terrível vai acontecer? Pode ser que tá tudo bem, que você não tem motivo, mas sempre fica aquela sensação. Se tá tudo bem, pode preparar que vem uma catástrofe aí? Olha, não tem como as coisas estarem bem assim, alguma coisa ruim vai acontecer. Eu tô com um pressentimento, às vezes algumas pessoas chamam até de sexto sentido. E aí pode ser uma catástrofe física, uma doença ou um caos financeiro, alguma ruptura. Você está sempre esperando alguma coisa ruim acontecer? Ou, por fim, você acredita que independente do reconhecimento social que você tem, as pessoas te admiram, as pessoas te elogiam, falam que você é boa e realmente você às vezes vive num patamar social que era o que você queria, você tem um emprego legal, você tem amigos legais e mesmo assim você sente que falta alguma coisa, que você se sente sempre infeliz, insatisfeito, as coisas nunca estão no patamar que você quer? Eu falei aqui de 5 sensações, 5 estilos de pensamento que a gente costuma ter. E essas sensações que a gente tem, elas são chamadas de esquemas. Esquemas, para a terapia do esquema, eu fico imaginando um engenheiro quando escuta essa aula, né? Ele deve pensar esquema, aqueles esquemas lá matemáticos. Um político deve pensar esquemas de falcatruas, brincadeira, mas não é brincadeira. Pra gente, esquema é isso. São essas sensações, essas crenças que a gente tem sobre a gente mesmo, principalmente, sobre as outras pessoas, né? É um padrão de funcionamento que começa lá na infância e ele dura a vida toda. Desde a gestação, desde que a mãe está grávida, já começa a criar esquemas nessas crianças, lá no bebezinho. Então você já começou a ter seus esquemas quando você estava lá na barriga da sua mãe. Por isso que eu falo que as mães deveriam estudar esquemas, porque elas já começam a criar os esquemas dos filhos. Esses esquemas, então, são formados por adultos, pela nossa família principalmente, né, pelos cuidadores, porque nosso cérebro, né, ele demora um tempo para se formar. A gente tem uma parte, que é a parte emocional, que não tem muita razão. A gente pequenininho sente as coisas emocionalmente e carrega essa memória emocional para a vida toda. As memórias cognitivas, elas vêm mais tarde, quando o córtex pré-frontal começa a se desenvolver mais. Então, os esquemas são essas memórias emocionais que começam desde sempre. Os esquemas vão determinar como a gente se sente diante das coisas. Então, essas perguntas que eu fiz para vocês, né, em relação às suas sensações, como que a gente age, né, e agir quer dizer se comportar, como que a gente se comporta nos nossos relacionamentos com os outros. Então, quem tem, por exemplo, aquele esquema de que eu sempre faço tudo para o outro, que geralmente é um esquema de autossacrifício, vai agir e vai se sentir de acordo com esse esquema, de acordo com esse padrão de funcionamento. Além disso, os esquemas ativam na gente sentimentos intensos, como raiva, tristeza, ansiedade. Eu estou falando de sentimentos desagradáveis porque os esquemas que eu citei são esquemas desadaptativos, esquemas que não ajudam. Então, vão gerar emoções desagradáveis, né? Não tem condição de eu sentir que se as pessoas me conhecerem de verdade, elas não vão me amar, no esquema de defeito, vergonha, defectividade, vergonha, e me sentir feliz com isso. Se eu sentir que eu tenho que estar o tempo todo escondendo a verdade sobre mim, porque essa verdade iria afastar as pessoas, né, vai fazer com que elas não gostem de mim, é claro, eu vou me sentir ansiosa, eu vou me sentir triste, eu vou me sentir preocupada. Então, quando a gente fala de esquemas desadaptativos, geram emoções desagradáveis. E a aula de hoje é justamente o contrário, sobre as necessidades emocionais. O que precisa ser atendido em mim, qual a necessidade emocional de todos nós,
para formar esquemas e crenças saudáveis, não esses esquemas desadaptativos, que é o que a gente trata, né, em terapia. Claro que a gente reforça os esquemas adaptativos também, né? Mas geralmente as pessoas nos procuram por um esquema desadaptativo. Eu tô dando uma olhadinha aqui pro lado. Infelizmente, eu não tenho um iPhone, eu não consigo compartilhar minha tela com vocês. E aí eu tô olhando aqui os slides que eu fiz. Esse material pode ser disponibilizado para vocês. Quem tiver lá no grupo do Telegram, eu vou enviar o material por lá para depois vocês acompanharem. Vocês já sabem que nosso material tem sempre assim um show, né? Como diz, recauchutou lá o material. Marcelo até usou um termo engraçado uma vez, eu esqueci. Você lembra, Fernanda, qual que é o termo que o Marcelo usou? Que a Fernanda que é responsável por deixar os slides bonitos, viu? É aquele programa de moda lá, como é que chama, gente, do Discovery? Que a pessoa vai lá toda atrapalhada e que aí eles arrumam o cabelo, fazem maquiagem, colocam uma roupa legal. Esqueci o nome, se alguém lembrar aí me fala, tá? Nossos slides, eles passam por esse programa aí nas mãos da Fernanda e ficam bonitões. Então, quem quiser esse material, é só acessar, entrar lá no grupo do Telegram. O link do grupo tá na bio. Aí eu mando o material lá para vocês, tá bom? Mas eu tô olhando aqui para só um lembrete para mim. Bom, então voltando aqui aos esquemas, né? Mesmo quando tudo tá bem, a gente não consegue saborear essas vitórias, né? A gente não consegue aceitar que tá tudo bem, se sentir plenamente feliz. Ou por achar que, eu dei foi sorte, eu tenho que ficar hipervigilante, ou por achar se as coisas estão bem, vai acontecer alguma coisa ruim, pode esperar, por esses motivos, né? E a Josi lembrou, Esquadrão da Moda, isso mesmo. Então, os slides aqui, eu faço o rascunho, vocês já viram que eu faço um rascunho primeiro no caderno, né? Depois eu passo para o PowerPoint, e aí passa lá no Esquadrão da Moda, a Fernanda que deixa tudo bonito aí. Fernanda também que faz os protocolos de todos os atendimentos, todos os cursos que vocês veem por aqui, é com ela, viu? Pode chamar ela lá no privado que ela capricha aí para vocês também. Bom, então esses, né, são os esquemas. E os nossos comportamentos desadaptativos são respostas aos esquemas. Vamos supor, então, uma pessoa tem um esquema de abandono. Ela, por algum motivo, lá na infância, ela se sentiu abandonada. E aí, não precisa necessariamente ser uma coisa proposital. Às vezes, a mãe dela morreu no parto, ou a criança precisou ficar no CTI quando nasceu, ou era uma criança que ficava muito com babá, ou às vezes, olha que bobeira, gente, sabe aquela mãe que fala assim, mamãe vai ali e já volta, e a mãe vai e fica 8 horas trabalhando? Aquela criança se sentiu abandonada, falou, minha mãe estava aqui agora e sumiu, aquela mãe que sai escondida. Então, gerou um esquema de abandono nessa criança. Quando ela crescer, né, à medida que for crescendo, até na própria infância mesmo, ela pode lidar com esse esquema de 3 maneiras. Ela pode aceitar, eu vou ser realmente abandonada, e aí ter relações com pessoas que são propícias a abandoná-la. Ou ela pode evitar o esquema, eu não vou nem me relacionar com ninguém, porque eu já sei que eu vou ser abandonada. Ou ela pode hipercompensar, que é meio que fazer o contrário do esquema, mas ainda assim olhando para ele, que é ela abandonar os relacionamentos antes do relacionamento acontecer. Esses dias eu atendi uma mocinha adolescente, ela tem 17 anos, e aí ela estava me contando que ela estava ficando com um menino tal, e as coisas estavam fluindo bem, ela gostando do menino, aquela coisa toda, e de repente o menino pediu ela em namoro. E sabe o que ela fez? Não vou namorar. Não quero namorar porque eu já sei que a gente vai terminar, então não vou namorar. Ela não tinha nenhum indício racional que aquilo ia acontecer. Mas na cabeça dela, era um esquema de abandono que estava sendo ativado, né? E antes disso, ela namorou com outras pessoas, iniciou namoros, né? Que estava claro que não ia para frente. Pela religião, por aspectos sociais, assim, a família dela não ia aceitar qualquer tipo de namorado que ela tivesse, tinha que ser coisas assim bem específicas. É uma família que tem padrões inflexíveis. Esse também é um esquema, né? As coisas têm que ser assim para funcionar, para a gente evitar algum perigo, para a gente evitar que alguma coisa ruim aconteça.
Então, essa menina, ela hipercompensou um esquema de abandono, porque ela já sabia, já que você é abandonada, é melhor abandonar primeiro. Então, a gente tem essas 3 formas de lidar com o esquema. Mas aí é uma outra coisa que a gente precisa se aprofundar mais. Fato é que eu queria contar isso para vocês agora. A gente tem esses padrões de funcionamento que vêm com a gente e que a gente reforça ao longo da vida sem nem perceber, porque muitas vezes a gente nem sabe dar nome à terapia de esquema. Né? Aos esquemas, quer dizer, estava lendo o comentário, a gente nem sabe dar nome aos esquemas que a gente tem. Então, a gente simplesmente funciona a partir deles. Vamos imaginar que é como se a gente tivesse feito no nosso cérebro um caminho que a gente está acostumado a percorrer. E a gente já sabe percorrer aquele caminho. Isso é o esquema. O nosso cérebro, ele é econômico. Ele quer percorrer o caminho que ele já conhece. Então, às vezes, é difícil arriscar outra coisa. A Regina está perguntando se o esquema é a crença. Isso. A crença é o esquema verbalizado. É quando eu falo assim, as pessoas não vão gostar de mim se elas me conhecerem verdadeiramente. Ou quando eu falo, eu tenho que ficar esperta porque as pessoas vão abusar de mim. Então isso, a crença e o esquema, didaticamente a gente divide. Mas vamos pensar que a crença é o esquema verbalizado, tá bom? Os esquemas, então, eles são centrais na nossa visão de self. É o que gira ali, todo mundo, né, gira em torno daquele esquema, do que a gente pensa sobre a gente mesmo. Pra gente, é uma verdade universal. A gente acredita que aquele jeito é o certo, que aquilo é assim. Às vezes, até trabalhar a empatia é difícil por isso, né, porque fala... Sabe aquela história de que não faça com o outro o que você não gostaria que fizesse com você? Isso é uma meia-verdade, né? Porque o esquema vai doer para um de um jeito diferente que vai doer para o outro. Então, não faça para o outro o que ele não gostaria que você fizesse. Não faça contra o outro o que dói nele. Isso, sim, é uma visão verdadeira e completa de empatia, né? A Ivanilde está falando, né? A vitimização acontece na relação afetiva. Sim. Eu acho que aí a gente tem que ver, a vitimização é um comportamento. E esse comportamento, ele parte de alguma crença, de algum esquema. Qual será que é o esquema que está ali por trás da vitimização? Acho que o principal é a gente saber qual que é o esquema, até para saber como intervir no comportamento. Essa menina que eu contei para vocês agora, que abandonou o namorado antes de começar o namoro, se eu não soubesse que a crença dela era uma crença de abandono, eu não iria intervir do mesmo jeito, porque eu intervi com acolhimento. Quem tem uma crença de abandono, vocês vão ver aqui daqui a pouco, tem uma necessidade de aceitação, uma necessidade de acolhimento. E foi assim que eu fiz com ela, para reparentalizar o esquema, para ela se sentir bem. E quando a gente resolve, então, fazer terapia e desistir de um esquema, eu desisto, não quero mais me sentir abandonada, é como se a gente estivesse desistindo de tudo que a gente é, a gente largar, abrir mão de todos os conceitos que a gente formou ao longo da nossa vida. E isso é difícil pra caramba. É a mesma coisa que, de repente, alguém falar que azul não é mais azul. Azul agora a gente vai chamar de cadeira. A gente não faz sentido pra gente. Azul é a cor do céu. Então, por isso que é tão difícil. Fora que ele já está impregnado lá no cérebro, na nossa parte do sistema límbico, que é nosso sistema emocional, e são memórias que não se desfazem, são memórias que ficam para sempre. Por isso que quando a gente vai trabalhar com terapia de esquema, a gente tem que ressignificar aquela situação. Não tem jeito da gente esquecer, né? Passou aquilo ali foi uma coisa que aconteceu com você e pronto, foi só uma vez. Não é assim que a gente faz, a gente tem que ressignificar de um jeito mais profundo. Os esquemas também nos deixam confortáveis, porque de certa forma eles vão passando, né, de geração para geração. Já tem pesquisas que comprovam isso, que uma mãe com um esquema vai passar aquele esquema para o filho, porque é a maneira como ela vê o mundo. E as crianças, né, aprendem observando, aprendem por imitação. Se a gente vê nosso pai, nossa mãe agindo de algum jeito e de certa forma aquilo ali deu certo, porque eles são nossos pais, eles passaram
os genes pra gente, a gente vai fazer igual. E aí, aquilo é confortante de falar, eu puxei minha mãe, ou é culpa do signo, né? A gente quer sempre um conforto. Os esquemas têm um padrão amplo e difuso, dificilmente a gente vai ter um esquema de inibição emocional, por exemplo, somente com a família. Inibição emocional é quando a gente não demonstra as coisas que a gente sente, quando a gente fica ali meio travado ali na emoção. A gente não vai, então, ter esse esquema só em uma área, vai ser uma coisa mais ampla, num geral. É formado por memórias, emoções e até mesmo sensações corporais, a gente sente aquilo. E não é necessário que tenha tido traumas ou maus tratos. Então, o caso que eu dei exemplo, né, da mãe que sai para trabalhar e a criança fica em casa e se sente abandonada, não houve ali maus tratos. Às vezes está com uma babá excelente, mas fica aquela memória do abandono ali. Mas em contrapartida, essas experiências são nocivas, são experiências que não fazem bem. Às vezes, aquela necessidade emocional ali não foi atendida naquela hora e aquilo que gerou o esquema. Nós vamos chegar lá. Tem diferentes níveis de gravidades, né? Pela situação vivida e pela quantidade de vezes que a criança vivenciou aquela situação que ativa aquele esquema. Então, tudo isso vai contar. Os esquemas que são desencadeados mais cedo também são mais graves, porque geralmente os esquemas desencadeados até os 2 anos de vida, primeiro, eles são esses esquemas lá límbicos, os esquemas emocionais, que a gente fala que são os esquemas de primeiro e segundo domínio, e eles estão só na parte da memória afetiva. Dificilmente a gente tem uma cognição para a gente ressignificar. Vamos supor, então, que eu aqui, com essa idade que eu tenho, os meus pais se separaram. Agora, o que eu vou falar? Racionalmente eu vou pensar. Realmente o casamento dos meus pais não vinha bem há muito tempo, seria melhor que eles rompessem, né? Não é legal os dois ficarem vivendo isso. Eu posso ajudar os dois podem tentar manter uma relação de amizade, eles precisam ser felizes. Cognitivamente, funciona, né? Agora, pensa uma criança de 3 anos ter esse raciocínio. Ela não vai ter. Então, esses esquemas formados lá na fase inicial, eles vão ser formados principalmente por esses cuidadores principais, que para nós, lá na nossa infância, são as pessoas que a gente coloca acima de tudo, são as pessoas que têm toda a razão. Então, as pessoas, quando criam esses esquemas, uma criança pequenininha, ele vai ter muito mais força. Por serem pessoas importantíssimas, as pessoas de maior valor, e por serem crenças, por serem esquemas que a gente ainda não consegue questionar cognitivamente por não ter o córtex totalmente formado. Perguntinha da Regina, o esquema é um funcionamento inconsciente e na crença incapacitante a pessoa tem essa consciência, certo? Certo. Podemos dizer que sim, isso mesmo. Quando tem uma crença e a pessoa verbaliza, ela está falando do que ela acredita. Mas às vezes, por trás daquela crença, a gente tem uma crença mais inconsciente. Vamos pegar, por exemplo, uma crença de autossacrifício, de padrões inflexíveis, esses esquemas assim, lá de 5º domínio. A pessoa fala assim, se eu não fizer tudo certinho, as coisas vão dar errado. Ou, é melhor eu me precaver do que as coisas depois acontecerem errado, ter uma catástrofe. E isso a gente está falando de um esquema de padrão inflexível. Quando a pessoa verbaliza isso, é a crença que ela tem. Porém, ela criou um esquema de padrão inflexível para compensar um esquema lá do 1º domínio, que seja um esquema de abuso ou um esquema de defeito, sabe? Pensa só assim, se eu não der uma aula perfeita hoje, as pessoas vão me criticar. Isso é um esquema claro de defeito e vergonha, vocês não acham? E aí, o que eu vou lá e faço? Um padrão inflexível. A aula tem que começar às 16 em ponto, o som tem que estar perfeito, a temperatura ambiente. Aí a gente cria padrões inflexíveis para garantir uma ideia errada, né? Porque nunca está tudo sob nosso controle, mas para garantir que as coisas saiam do jeito que eu quero, para não mostrar o quanto eu sou defeituosa, o quanto eu sou ruim, o quanto eu sou pior que os outros. Percebe? Então, às vezes por trás
de um esquema, tem um outro esquema também. A gente vai pensar sempre no iceberg. O que a gente está vendo ali não é necessariamente tudo que está rolando lá no inconsciente. Os esquemas resultam de necessidades emocionais que não foram atendidas, né? A gente tem aí um grupinho de 5. E também de temperamento mais ambiente. O temperamento, ele é inato. São as características que a gente já nasce com elas e a gente pode lapidar ao longo do tempo. As pesquisas já estão comprovando que a gente não consegue mudar um temperamento assim de uma maneira definitiva. Quem tem, por exemplo, um temperamento ansioso, não vai conseguir ter um temperamento mais calmo depois. Pode até se acalmar, que aí é onde a gente forma o que a gente chama de personalidade, né? Parte aí desse temperamento. Mais o ambiente. Então, se a pessoa tem uma tendência a ser, por exemplo, distímica, né? Uma pessoa mais para baixo, mais triste, e ela tem um ambiente de uma mãe depressiva, de um pai ausente, isso tudo vai fortalecer esse temperamento. Mas se essa pessoa começa a conviver num ambiente mais alegre, um ambiente saudável, pode ser que esse temperamento seja diminuído, que a gente consiga avançar aí para um temperamento mais otimista, mais feliz. Mas vai ter sempre aquela pontinha ali da distimia. Por isso que quando a gente vai fazer uma terapia, quando a gente vai fazer uma entrevista inicial com alguém, a gente pergunta muito de como era a infância, né? Como seus pais te viam? O que as pessoas falavam de você na infância? Como que você era visto pelos seus amigos? Porque isso tudo vai falar ali daquele temperamento. Ah, meus pais falavam que eu era uma criança muito birrenta. Eu sempre apelava com meus amigos. Eu queria sempre as coisas do meu jeito. Isso tudo já vai falar do temperamento. Ou então, nunca tive queixa na escola. A professora sempre falava que eu era quietinho. Isso tudo vai falar do temperamento para a gente não exigir muito dessa pessoa aí no tratamento também. E por que então que a gente tem que atender nossas necessidades emocionais? Porque quando a gente tem um indivíduo saudável emocionalmente, ele vai conseguir atender melhor as suas necessidades emocionais depois, na fase adulta, né? E fazer a vida de forma mais adaptativa. A resiliência, superação de problemas, uma visão otimista das coisas e, consequentemente, desenvolver menos problemas, menos transtornos de personalidade ou menos depressão. Tudo isso aí está incluído. Então, vamos lá. Nós temos 5 necessidades emocionais. Nós vamos pensar didaticamente, e não só didaticamente, mas para fazer a coisa funcionar mesmo, nas necessidades físicas também, nos nossos marcos de desenvolvimento. Uma criança pequenininha, quando ela nasce, ela não precisa aprender a andar, não é verdade? Ela precisa aprender ali a sugar. Então, quando a gente tem uma criança pequenininha, a gente também não precisa de colocar limites, a gente também não precisa que ela enxergue o outro com empatia, a gente não precisa nada disso. Uma criança pequenininha tem a necessidade emocional de vínculo seguro. Ela precisa de saber que tem alguém ali que é por ela, alguém que vai cuidar dela, que vai atender as necessidades básicas, né? Que vai cuidar, que vai dar carinho, que vai trocar, que vai alimentar. Então é isso que essa pessoa precisa. É por isso que a gente que é da terapia do esquema é bem contra aqueles métodos de vamos deixar o bebê chorar no berço até ele dormir. Porque aquela criança de 6 meses que está ali no berço chorando, ela está te falando de uma necessidade que ela tem. Seja uma necessidade de ter alguém por perto, de dormir ali quentinho, no cheirinho da mãe, seja uma necessidade de trocar a fralda, ela não faz aquilo por pirraça. Ela ainda não aprendeu a fazer pirraça. Isso ela vai aprender lá a partir de 2 anos, né? A Josi está perguntando quando o paciente não lembra de como ele era visto na infância, ele pode perguntar para outras pessoas. E numa pergunta informal mesmo, né? Ô tia, como é que eu era quando eu era criança? Pega lá o álbum de família fala muito. É aquela criança que está lá com o dedo no bolo, é aquela criança que esconde na hora da foto, que não quer aparecer. Então, pode perguntar para os familiares, né? Geralmente, muitas pessoas não lembram mesmo.
Pensa aí agora, qual que é a sua primeira memória? Qual que é a primeira lembrança que você tem de você? Lembrança mesmo, não vale ser foto, não. Lembra aí na sua cabeça qual que é a primeira coisa que você se lembra de estar fazendo aí na sua vida. Gente, só eu que bebo na caneca sem segurar aqui? Eu sempre seguro aqui como se fosse copo. Bom, geralmente a nossa primeira lembrança é por volta dos 5 anos de idade. Porque antes disso, o córtex pré-frontal não estava totalmente formado. Tem gente que lembra antes, e aí a gente tem hipóteses, né, de ser assim, algum evento traumático, e trauma nesse sentido é qualquer coisa diferente, não necessariamente uma coisa ruim, qualquer evento então muito importante. Ou às vezes essa pessoa tem uma capacidade de memória elevada, então a gente vai falar aí de funções executivas. Mas geralmente a maioria das pessoas tem uma memória por volta dos 5 anos. E essa memória ainda costuma ser distorcida, porque o córtex não estava formado, porque a interpretação de uma criança é diferente da interpretação de um adulto, porque às vezes ela acha que ela lembra aquilo, mas na verdade é um caso que ela ouviu alguém contar. E outra coisa importante sobre a memória também, toda vez que a gente lembra de alguma coisa, a gente não lembra da coisa, a gente lembra da última vez que a gente lembrou. Então a primeira memória que eu tenho da minha vida, eu tinha por volta de 5 anos, e eu estava na casa da minha avó. Lá tinha um piso de cimento assim, e eu estava andando de bicicleta lá. Tinha uma roseira branca, não sei se isso é verdade, essa é a minha memória. O que eu estou contando para vocês aqui agora é a minha memória da última vez que eu lembrei disso. Então, certamente está distorcida. E se eu for perguntar para minha mãe, se ela lembrar, né, disso, ela também vai lembrar da última vez que ela lembrou. Então, também pode ser que esteja distorcida. A gente tem que lembrar a essência, o que tinha de principal. Eu estava muito feliz, eu adorava andar na minha bicicleta azul ali no piso da minha avó. Então, é uma memória saudável, uma memória afetiva feliz. Tem gente que tem a primeira lembrança, uma lembrança triste, uma lembrança ruim, de medo, de raiva. E aí estão as diferenças, né? De como os esquemas foram formados lá na infância. Agora, se alguém falar com você, isso acontece muito. Eu só tenho memórias felizes, minha infância foi super ótima, não tem nada a queixar. Pode procurar aí. Não tem como a gente não ter um esquema desadaptativo. Pode ser que você esteja escondendo aí por baixo de comportamentos de segurança, padrões de funcionamento que estão mais funcionais e não esteja enxergando. Mas alguma coisa tem. Isso aí eu te garanto. Pode procurar. Procure com seu paciente também, né? Alguma coisa que não foi boa. E lembrando, né? O que não é bom para um pode ser normal para o outro. Então, vai muito desse significado também. Às vezes as pessoas têm também aquilo de, você tem que agradecer que nunca te faltou nada. E aí ficam escondendo aquelas memórias desagradáveis, porque, meu pai nunca deixou faltar nada, eu não tenho nada do que reclamar. E aí não lembram de situações que são, sim, traumáticas, né? A Regina falou que às vezes a gente lembra do sentimento mais do que da cena. Isso mesmo, porque tá ali, né, no sistema límbico, não tá no córtex, justamente. Então, vamos pensar de novo, vamos voltar aqui. Primeira necessidade emocional básica é a necessidade de cuidado, de vínculo seguro com alguém. Então, quando a criança tem relacionamentos estáveis, ela sabe que tem alguém que vai cuidar dela, sabe? Porque está acontecendo ali. Aí, essa necessidade emocional de vínculos seguros vai ser atendida. Se ela tem essa insegurança, se ela não sabe que esses vínculos seguros vão ser atendidos, vai formar o quê? Esquema de desconexão e rejeição. Ela vai sentir que ninguém gosta dela, que ninguém tá ali por ela, que ela não pode contar com ninguém. Então, aqueles bebezinhos que foram abandonados na lagoa, aquelas coisas todas horríveis que a gente vê, aquela criança já vem com um esquema ali de abandono fácil. Quem forma esse esquema, então, de desconexão e rejeição? Geralmente tem uma família instável, tem abuso, tem frieza, tem rejeição, tem isolamento. Então, vão se formar esses esquemas aí que a gente chama de primeiro domínio, que são os esquemas bem fortes, né? De privação emocional. Privação emocional é aquela sensação de que nunca minha necessidade emocional vai ser atendida. Nunca as pessoas vão me dar o que eu preciso ou o que eu mereço.
E aí depois, quando a criança já está maiorzinha, pensando aí didaticamente, né? Quando a criança já está chegando ali perto de 1 ano, ela precisa aprender a andar e a falar, né? E aí qual que é a necessidade emocional? Autonomia, competência e sentimento de identidade. Uma criança que não é autônoma, ela não vai aprender a andar. Aquelas mães que ficam cercando, coloca no chiqueirinho, põe no cercadinho, cuidado, vai cair, que super protegem, o que elas estão implicitamente ali falando para a criança? O que a criança pode entender? Ah, eu não sou competente o suficiente. Eu não dou conta sozinho. Eu preciso da ajuda de alguém. E aí fica comprometido essa necessidade emocional de autonomia. E na fase adulta, a criança formou lá, né, no sistema límbico, lembra, né? Então, na fase adulta, essa pessoa vai ser sempre aquela pessoa que vai querer a opinião do outro, que vai desenvolver o borderline, como a Regina falou aqui, que ela vai estar sempre ali num emaranhamento, né? Precisando da ajuda, eu sem ninguém, eu não vou conseguir. Ela vai ter sempre a expectativa de que ela não dá conta de agir independente do pai, da mãe, depois dos amigos da escola, vai ser aquela pessoa que vai estar sempre ali, um faz, o outro faz também. E aquela pessoa que depois vai ter um relacionamento abusivo, possivelmente, né? Vai ser abusada, porque ela vai estar sempre na dependência do outro. A família de origem, então, é uma família que super protege, é uma família que faz todas as vontades, ou que no extremo oposto punem, responsabilizam o outro. Ah, então aconteceu alguma coisa, a culpa foi sua que você fez isso comigo. Se você não tivesse nascido, isso não estaria acontecendo. Se você tivesse feito o que eu pedi, as coisas teriam dado certo. Então essas famílias punitivas que mostram ali, ó, você faz tudo errado, né? E impossibilitam a autoconfiança e não estimulam o desempenho fora de casa. Quantas vezes a gente já vê no consultório a pessoa, né, a mãe falando assim, o meu filho pode trazer quantos amigos ele quiser aqui para minha casa. Agora, ele dormir na casa de alguém? Não deixa de jeito nenhum. Então, isso daí já está moldando, ampliando esse esquema de autonomia e desempenho prejudicados. Segunda necessidade emocional, tá ok? Então, primeira necessidade, vínculo seguro. Segundo, autonomia, competência, sentimento de identidade, certo? Depois disso, quando a criança começa a passar daí, já tá andando, já tá comendo, né? Vivenciou aquela experiência de comer e derramar tudo, a mãe deixou e falou, a gente limpa. Aí a criança já tá falando, já tá dizendo aquela fase do não quero, não vou, né? Tem uma fase terrível que é assim, né? Dos 2, 3 anos, a criança fica só enfrentando. E aí, nessa hora, é a necessidade emocional de liberdade de expressão e necessidade de uma emoção válida. De repente, aquela criança vai e cai. E a mãe fala, não machucou, não machucou. Nessa hora, ela está privando a criança dessa necessidade emocional. Poxa, ela caiu, ela machucou. Tudo bem você chorar. Eu choro também. Cair é ruim, cair dói. E aí, a gente tem que tomar mais cuidado de deixar a criança se expressar, a criança falar o que ela quer, a criança argumentar, né? Nessa idade, às vezes a criança só fala, eu quero porque sim, mas a gente tem também que deixar. Quando essa necessidade não é atendida, a gente vai formar o esquema... Peraí, gente, só um instantinho aqui. Um instantinho. A gente forma esquema, eu troquei, tá? Esse é o de quarto domingo. A gente forma um esquema de pessoas que só se direcionam para o outro. É aquele esquema de autossacrifício também, né? De direcionamento para o outro, de subjugação, de querer sempre fazer tudo para o outro. Porque é aquela pessoa que não pôde se expressar. Meu sentimento não vale nada. Eu tenho só que fazer para o outro, porque o que eu penso, o que eu sinto não tem valor. Eu tenho que obedecer. Isso tá tão agora, eu tô ouvindo tanto isso, não sei vocês. Os pais falando, meu filho não me obedece, meu filho não faz o que eu peço.
os pais querendo colocar esse esquema aí na cabeça das crianças, né, de direcionamento para o outro, ao invés de dar a eles a oportunidade de falar, de argumentar. Esse esquema a gente pode falar que ele já está por volta dos 6, 7 anos, tá? A criança já está ali maiorzinha, né? Então, o que a criança faz quando ela não tem essa necessidade emocional atendida? Ela vai fazer de tudo para ter a aprovação do outro, para manter a conexão. Ah, eu vou fazer assim para eu receber amor, eu vou fazer assim para as pessoas gostarem de mim. Quando pequena, a criança não era livre para seguir sua própria inclinação. Então, às vezes, é uma criança que, sei lá, gosta de artes. Aí o pai fala, não, tem que fazer aula de inglês. Ah, eu quero colorir a flor de vermelho. Não, mas a flor é tal cor. Então, quando é tirada essa espontaneidade, a criatividade, tudo isso vem e forma esse esquema disfuncional, né? Então, a família de origem, quando forma esse esquema, ela vai restringir os aspectos importantes da criança, né? Para a criança obter amor e aprovação. Se você fizer isso, a mamãe vai ficar feliz. Se você fez isso, a mamãe ficou triste. Ah, você me contrariou, não vou brincar com você mais. Então, isso tudo gera. Como que os pais têm que fazer? Valorizar a espontaneidade mesmo, valorizar o que a criança quer, o que é o valor para ela. Esses pais que formam esse esquema de direcionamento para o outro, geralmente são pais que valorizam muito a aparência, que querem que tudo pareça perfeito, não querem contar para outras pessoas quando tem algum problema ali na família, querem que tudo fique encoberto. Até mesmo quando vem para a terapia, a gente percebe que essas pessoas são aquelas mesmas que não lembram das memórias infantis, só falam assim, não, tá tudo bem, é só um probleminha. Não querem se entregar ali à emoção de falar que precisam de ajuda, né? Bom, a necessidade emocional que eu deixei para lá, que eu confundi, é a necessidade de limites realistas e autocontrole. Que também a gente tem visto essa dificuldade, né? A criança, quando ela faz birra por volta de 2, 3 anos, agora sim, 2, 3 anos, ela precisa de um limite. Ela precisa de uma pessoa adulta para mostrar ali para ela até onde ela pode ir. Mas lembrando que o limite vem depois lá daquela necessidade de acolhimento, de carinho, de aceitação e depois da necessidade de autonomia e desempenho. Então eu vejo pais querendo só colocar limite, 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 ele tem que me obedecer, eu vou colocar de castigo. E não, a gente precisa dar todo esse passo a passo. Para a gente chegar em limites realistas, a criança tem que estar conectada. E nós, adultos, também. Às vezes, a gente não sabe até onde a gente pode ir, ou a gente acha que a gente já foi demais e não vive esses limites realistas também de um jeito certo. Pessoas compulsivas, que compram demais, pessoas que falam o que querem sem medir as palavras, todas estão aí com esse esquema de limites prejudicados. Porque lá na infância não viveram isso de uma maneira adequada. Edilene está me perguntando... Edilene, que saudade, que bom que você está aqui. Está me perguntando, né, quando a criança não tem limite, o adulto também tem dificuldade de limite. Como fazer? Justamente é isso que acontece. Por quê? Os padrões de comportamento vão se repetindo, vão passando de geração em geração. Provavelmente, um pai que não coloca limite no filho, ou é porque ele não aprendeu a ter limite, ou ele está hipercompensando, né? Nossa, meus pais eram tão rigorosos comigo que agora eu vou relaxar um pouco. E aí ficam nesse extremo. É por isso que a gente tem que trabalhar junto com a família. Porque aí, se a gente está falando do atendimento de criança, a gente vai ter que psicoeducar os pais e a gente vai ter que reparentalizar esses pais, colocando para eles os limites. Provavelmente, esses adultos são pessoas que faltam na sessão, que chegam atrasados, que combinam um dia de pagamento e não pagam. Pessoas que querem extrapolar o tempo, que querem te mandar mensagem no domingo, 10 horas da noite. Então, a gente começa aí a colocar limites nessas pessoas e mostrar para eles como que isso é importante. Muitas vezes, eles nem sabem que eles são assim, porque aquilo já está ali na cabeça deles desde tão pequenos que eles nem perceberam, né, que eles passaram por essa situação. E aí a gente pode até formar um outro esquema, que é o esquema de arrogo e grandiosidade, né, da pessoa achar que ela pode mais do que os outros quando ela não tem
esses limites realistas. Já viram isso? Até pessoas que falam, né? Você sabe com quem você está falando? É a falta de limites. Crianças falam, né? Você não manda em mim, você não é minha mãe. Isso é falta de limite também. E aí, infelizmente, a gente precisa da ajuda ali de todo mundo. Eu até acredito muito que quando uma família é disfuncional, a gente consegue melhorar alguma coisa com a criança. A gente consegue fazer aquela criança ser um pouco mais funcional. Talvez não seja o ideal, mas ela é uma pessoa, independente dos pais, né? Ela vai precisar aprender a ter recursos próprios. E a terapia, por mais que seja ali 50 minutos, 1 hora por semana, ela vai dar ferramentas para essa pessoa crescer um ser humano melhor. Também pode ser manipuladores, tipo psicopatas, assim? Pode ser manipuladores também, né? Eles não sabem o limite dele, ele quer o que é dele. É comum confundir uma pessoa narcisista com pessoa sem limite? Sim. Uma pessoa narcisista, ela vai ter um esquema de limites prejudicados. Vamos pensar assim, o narcisista, esse termo, né, transtorno de personalidade narcisista, a gente está falando de uma mega estrutura, de uma parte grande. E o limite prejudicado é um esquema, é uma parte um pouco acima, que não forma aquela base mesmo de estrutura, sabe? Quem tem só limite prejudicado não necessariamente é narcisista, mas quem é narcisista vai ter limite prejudicado. E é assim que a gente faz o tratamento. A gente vai colocando ali limite naquela pessoa até a gente conseguir moldar um pouquinho aquela personalidade que já formou. Isso nos adultos, né? As crianças ainda estão com a personalidade em formação, partindo desses esquemas e crenças, partindo do temperamento, da carga genética e do ambiente também. Claro, quanto mais o ambiente favorecer esse esquema de não colocar os limites do jeito que são, pior vai ficar. Outro transtorno conhecidíssimo também, principalmente para quem é da sua área, Edilene, para quem é professora, Edilene é uma ótima professora, alfabetizadora, fantástica. Agora tá lá com as redes sociais bombando, cheia de dicas para quem é pai e mãe aí. É o TOD, o transtorno opositor desafiador. Ele também vem muito acompanhado desses limites prejudicados, né? A família não sabe como colocar esses limites e aí a criança pode vir até desenvolver esse transtorno, né? Outra coisa que a gente também ensina para os pais, como colocar limites, né? A família de origem de quem não tem essa necessidade emocional de limites realistas atendidos, é uma família exageradamente permissiva ou uma família até que é omissa, que deixa passar as coisas, que finge que não está vendo ou até que não está vendo mesmo. E famílias que têm aí transtorno narcisista, que se acham mesmo. As pessoas com esse esquema de limites prejudicados são egoístas, são mimadas, são irresponsáveis, né? Eu tenho um trabalho para entregar hoje é até meia-noite, a professora que me espere. Então, sempre assim, com essa dificuldade de empatia, até mesmo aquela empatia pela metade, sabe? Eu até sei que a professora quer meu trabalho hoje, mas eu não sou obrigada a entregar, por que eu vou fazer isso? Quem que ela pensa que é, né? Muito bem, e aí, por último e não menos importante, a gente tem também a necessidade emocional de espontaneidade e lazer, que é quando a gente se liberta, quando a gente faz as coisas e aceita ser feliz, e eu vou viajar para a praia, eu vou ficar lá na praia sem preocupar com mensagens, eu vou na montanha-russa, que é o que a gente chama de modo criança feliz, quando a gente deixa a nossa criança falar por nós. Quem não tem essa necessidade emocional atendida vai desenvolver, vai desencadear um esquema de hipervigilância e inibição, né? O domínio de hipervigilância e inibição, não é o nome do esquema, né? Que é aquela pessoa que está sempre contendo seus impulsos, que nunca pode demonstrar alegria, que são pessoas que seguem as regras rigidamente, que têm regras internalizadas muito forte em relação aos seus sentimentos, em relação à sua autoexpressão, pessoas que só trabalham, que nunca acham que é hora de relaxar. A família de origem geralmente é uma família rígida, severa, o autocontrole predomina, né, sobre a espontaneidade e o prazer.
São pessoas que não buscam muito a felicidade, que acham que a felicidade sempre vem depois de alguma coisa. Nunca chegou a hora. Quando eu conquistar aquilo, aí ok. Quando eu fizer aquilo. Então são aquelas pessoas mais fechadas, sabe? Pessoas que não desenvolveram essa necessidade emocional. Olha, então já estamos chegando ao fim. Vou recapitular aqui quais são as 5 necessidades emocionais. Papais e mamães, por favor. Essas necessidades emocionais, elas são atendidas, então, na parte da infância, né? Necessidade emocional 1, vínculos seguros com os outros, principalmente bebês pequenos. A gente sempre tem essa necessidade emocional. Ou vai falar para mim que você não quer hoje um relacionamento afetivo que seja seguro, seja de amizade, seja no trabalho. Por isso que às vezes a gente até nem quer mudar de trabalho, a gente tem medo de arriscar, né? A gente quer ter um vínculo seguro com nossos irmãos, com nossos pais, com as pessoas que a gente ama. Então a gente forma essa necessidade emocional, ela é atendida primeiro lá nos primeiros meses de vida. Depois, segundo, necessidade de autonomia, competência e sentimento de identidade quando a gente é maiorzinho. A gente também precisa dela para sempre, né? Porque senão a gente nunca vai ser capaz de fazer nada sozinho. Terceiro, necessidade de limites realistas e autocontrole, é a gente saber até onde a gente pode ir, saber controlar as nossas emoções. Quarto, a liberdade de expressão e necessidades e emoções válidas, é a gente poder gostar da gente mesmo, não precisar fazer tudo para o outro, aceitar as nossas emoções, aceitar que nem todo mundo vai gostar da gente. E, por último, a espontaneidade e lazer. É a gente dar conta de relaxar, a gente dar conta de ser feliz, de não ficar ali somente cumprindo obrigações. Então, proporcione isso para seus filhos, para a pessoa com quem você convive, para o seu parceiro afetivo, para os seus pacientes, né? Os nossos pacientes chegam com essas necessidades emocionais defasadas e a gente precisa saber, aquele paciente que faltou na sessão hoje, qual a necessidade emocional dele? Ele precisa que eu o acolha, que eu entenda que ele errou o horário, que ele pegou um trânsito, que o carro furou o pneu no caminho, que foi uma droga, ou ele precisa de limite, ele precisa que a gente fale com ele assim, olha, aqui a gente combinou horário, não pode atrasar. Eu vou te atender somente dentro do seu prazo. Todas as vezes que eu vou atender alguém, e a gente tem um planejamento de sessão, eu sei quais são os tópicos que eu vou trabalhar ali, quais são as metas, né, a partir do meu planejamento de intervenção, mas sempre que o paciente senta aqui, na minha frente, onde vocês estão aqui para mim, eu me pergunto, qual é a necessidade emocional que esse paciente tem hoje? O que ele precisa que eu faça por ele hoje? O que os pais dele falharam, sem intenção, é claro, mas o que os pais, os cuidadores, os professores deixaram de oferecer e eu preciso suprir hoje? A gente chama até de reparentalização limitada, porque a gente não consegue suprir tudo isso. Mas a gente pode começar, a gente pode fazer o que cabe a nós, fazer o nosso papel. O que não pode é a gente preocupar somente com alguma necessidade, né? O trabalho com o paciente sem limite já começa no contrato, sim, e o trabalho com o paciente sem autonomia também, né? Às vezes a gente fala assim, então você me manda uma mensagem para a gente marcar a sua sessão, então eu quero que você registre para mim os seus pensamentos automáticos. Isso também a gente está mostrando para ele ali como que a gente quer a autonomia dele. Já aconteceu comigo de adultos, os pais marcarem a sessão, a gente vê que não tem autonomia. Na primeira sessão a gente também cuida daquela primeira necessidade emocional básica, do acolhimento. Da gente falar, olha, você está chegando aqui com sua dor e eu vou cuidar de você. Esse é o processo que a gente faz também, né? Do mesmo jeito que a gente pega uma criança e a gente vai cuidar dessa criança com as necessidades na ordem, com o paciente também. A gente não vai, assim, na hora que ele chega, na primeira sessão, falar, olha, aqui comigo é assim que funciona. Não, a gente vai primeiro mostrar para ele que ele está ali num lugar seguro, que tem um vínculo. Depois a gente vai mostrar para ele que ele participa do processo, que ele pode nos ajudar, que ele precisa estar junto nesse processo.
Aí a gente vai colocar os limites, fazer o contrato ali no final da sessão. Depois a gente vai mostrar para ele que o sentimento dele, mesmo que pareça bobo, mesmo que ele foi julgado, que ele tenha liberdade de sentir aquilo, que aquilo é válido. E por fim, a gente vai rir, a gente vai fazer uma sessão descontraída, divertida, tudo isso. É assim que a gente atende a necessidade emocional do nosso paciente. Andressa, vai ficar salva aqui no Instagram até domingo, tá bom? Vou mandar o link lá no Telegram. Espero que vocês tenham aproveitado, para mim passou rapidão. Se vocês tiverem mais alguma dúvida, vocês podem me dizer, tá bom? Semana que vem, a aula da segunda-feira, às 16 horas, vai ser uma aula bem simples de uma técnica, que é uma técnica básica que todo terapeuta cognitivo comportamental tem que saber fazer. Sabe aquele negócio assim que você fala, sei lá, para jogar vôlei tem que ser alto, para jogar vôlei tem que saber sacar. Para ser terapeuta cognitivo comportamental, tem que saber essa técnica que eu vou passar aqui na semana que vem, que é uma técnica simples, que a gente aprende rapidão, mas que é de extrema importância. Gente, que bom que vocês gostaram. Fica assim, ó, felizona, meu coração fica quentinho. Vocês estão aí aquecendo as minhas necessidades emocionais, né? Vocês estão aí me reparentalizando, me dando a oportunidade de reforçar minha necessidade emocional de autonomia e competência. Muito obrigada pelo acolhimento de vocês. E a gente vai se vendo aí ao longo da semana, tá bom? Qualquer coisa, comentário, encaminha a aula para os colegas também, tá? Quero que todo mundo assista. Muito obrigada, uma ótima semana para todos. Beijo, beijo. Até mais. Obrigada, Rubens. Obrigada.